Muito bom dia, o NE1 está começando, imagens para você do Recife. É tanta chuva que o dia está até escuro, né? A água ali na nossa lente mostrando esse dia chuvoso na região metropolitana. Nós temos imagens da área central da capital, tempo totalmente fechado, é a mesma previsão em toda a região. Agora me conta, onde você está? Fala pra gente como está o tempo aí. O QR Code está na tela para você participar aqui com a gente do NE1. É mais um dia de chuva forte na região metropolitana e aqui no NE1 você acompanha essas informações. Nossos repórteres estão prontos para deixar você muito bem informado. Lilian Oliveira e Bruno Fontes estão em Olinda, Natália Dielu em Jaboatão dos Guararapes e Camila Torres em Paulista. Começamos por Lilian Oliveira. Oi, Lilian, bom dia para você. Oi, Maristela, bom dia para você e para todo mundo. Nós estamos no bairro de Rio Doce, ao lado do canal do Fragoso. A gente está num trecho em que está passando por obras, né? Essas obras do canal do Fragoso, que existem aí desde 2013, é uma obra que já tem mais de 10 anos. E aí a gente está nesse ponto que fica ao lado da Avenida Coronel Lundgren, aqui em Rio Doce, em Olinda. A gente vai mostrar um pouquinho para vocês daqui a pouco da situação do canal. Por aqui eu vejo muitas pedras, vejo máquinas, tratores parados por conta da chuva, né? Não tem como trabalhar. E aí a gente mostra um pouquinho da situação para vocês daqui a pouco. Canal que transbordou, ruas alagadas, situação muito difícil em vários pontos da região metropolitana. A gente segue com os nossos repórteres que estão enfrentando aí esse dia de chuva. Bruno Fontes está em outro ponto de Olinda, no bairro de Peixinhos. Muita água também por aí, hein, Bruno? Bom dia para você também. Oi, Maristela, bom dia para você, bom dia para todo mundo agora assistindo ao NE1. E é bom mesmo que continue aqui conosco, porque a situação já está complicando bastante. As pessoas que querem saber, por exemplo, por onde devem passar com essa chuva toda. Eu estava agora há pouco no Recife, vim para cá, estava lá na bomba do Emetério, vim para cá e em menos de uma hora esse dia, claro, né, virou escuro, virou noite. Olha só, estou na Presidente Kennedy, na esquina da rua Caruaru. Aqui atrás, por exemplo, tem a delegacia de Peixinhos. E olha o jeito que está exatamente essa situação. Tá aqui, né? Ele está falando, inclusive, que aqui tem risco aqui de alagamento. Eu agradeço o senhor, viu? E aqui, ó, nessa situação, os carros já não estão mais passando claro, por causa desse medo de alguns motoristas. E ali, ó, vocês vendo agora ao vivo, esse motociclista empurrando a moto ali com uma passageira. Ela está por cima nesse canteiro bem estreito aqui da Avenida Presidente Kennedy. Gente, situação muito ruim aqui em Olinda e é bom ter cuidado nessas ruas aqui, por exemplo, da Presidente Kennedy, em Peixinhos e também lá no canal, ali onde nós mostramos o Fragoso e o canal dos Butrins. Maristela. São pontos bem críticos, né, Bruno Fontes? A Presidente Kennedy já é muito conhecida, infelizmente, por causa dos alagamentos. E a gente observa aí a dificuldade dos motoristas que precisam redobrar mesmo a atenção num dia como hoje. Em Jaboatão dos Guararapes, também muita chuva. Natália Dielu está na BR-101, na entrada ali para a PE-17, conhecida como a Estrada da Muribeca. Quanta água por aí também, hein, Natália? Bom dia para você na medida do possível. Bom dia, Maristela, bom dia a todos. Está chovendo forte aqui em Jaboatão. Como você falou, a gente está aqui na BR-101. Do lado de lá é a entrada para Muribeca, do lado de cá a entrada para Prazeres. E a gente vê aqui nessa via local, no sentido Recife, que a água já se acumula bastante. Os carros passam com dificuldade aqui pelo cantinho. E na via principal, né, o trânsito está bastante intenso. A gente passou por Boa Viagem para vir para cá, pela Visconde de Jequitinhonha, percorremos uma parte de Prazeres e o trânsito já começa a ficar muito intenso porque a chuva não para, Maristela. Tem água, tem muito buraco e o motorista fica aí tentando driblar esse dia difícil, essa sexta-feira de muita chuva. Daqui a pouco Natália volta com outras informações, porque a gente vai direto para Paulista. Camila Torres está por lá para trazer informações também para a gente ao vivo. Camila, bom dia.
Oi, Maristela, bom dia para você, para quem está com a gente aqui no NE1. Chove aqui em Paulista também, tá? Chovia fraco durante a manhã. A temperatura aí em torno dos 24, não deve passar dos 26 graus hoje. Mas aí depois das 10 da manhã, principalmente depois das 11 da manhã, a chuva começou a ficar um pouquinho mais forte por aqui, tá? E a previsão é de que ela só volte a diminuir depois das 4 horas da tarde, mas deve chover hoje também durante a noite aqui em Paulista. Maristela. Agradeço essa primeira participação dos nossos repórteres ao vivo. Bom trabalho aí para as nossas equipes. A gente conta demais com a ajuda de vocês para orientar os motoristas, as pessoas que conseguiram sair para os seus compromissos logo cedo, para o trabalho. E essas pessoas agora não sabem como será a volta para casa. Daqui a pouco a gente conversa um pouco mais. E além desses pontos que você acompanha ao vivo, você vai ver imagens que chegaram pelo nosso canal Globo que mostram ruas alagadas. Como a chuva se intensificou agora no fim da manhã, tem locais que as pessoas estão passando com dificuldade. Nós voltamos também à bomba do Emetério, no Recife. Encontramos funcionários fazendo a limpeza da lama que desceu da barreira ontem. Pedras foram colocadas para escorar a barreira, para evitar que o barro entre nas casas. O NE1 vai mostrar também onde motoristas que perderam placas de carros e motos durante as chuvas podem tentar recuperar esses objetos. Universidade Federal, Instituto Federal de Pernambuco e Unicap suspenderam as aulas por causa da chuva. Compesa tem abastecimento suspenso em algumas localidades para evitar transtornos. E a gente vai trazer também informações sobre um acidente envolvendo um trem e um carro em Jardim Prazeres, Jaboatão dos Guararapes. Tem novidades na vacinação contra a gripe, agora é para qualquer pessoa a partir dos 6 meses de vida. E tem muito mais para você nesta edição, fique com a gente até 1 da tarde. Agora são 11 horas e 59 minutos. A gente vai direto conversar com Lília Oliveira. Ela está em Jardim Atlântico, em Olinda. O canal do Fragoso transbordou. A gente está mostrando essa situação desde ontem, né, Lília? E a dificuldade desses moradores. Bom dia mais uma vez para você. Bom dia novamente, Maristela. Muita chuva desde cedo agora, chove forte também. É uma chuva com ventos fortes, né? Então, a gente está nesse ponto do canal do Fragoso, logo na entrada do bairro de Rio Doce. E aí, eu tô com a cinegrafista Dai Santos. O que me chamou a atenção de cara foi o lixo, né? Ela tá mostrando para vocês. Tem colchão, tem essa vegetação, né, que são as baronesas, que é uma vegetação que indica poluição. Ali, desse outro lado do canal, a gente vê que a água está bem alta, tem uma comunidade para ali, ó, e realmente a água está bastante alta. Ali para frente, a gente tem esses blocos de concreto, né, estruturas que estão sendo usadas nessa obra, essa obra do Canal do Fragoso, que começou em 2013, e permanece até hoje, né? Lá do outro lado da ponte, onde vocês estão vendo os ônibus passando, a gente tem a comunidade do Chié, que é uma comunidade também que sofre muito quando chove bastante, né? E quando o canal transborda. Ali a gente vê também bastante metralha e... Conversando com alguns moradores aqui de perto, né, desse ponto que a gente está, ao lado da Avenida Coronel Frederico Lundgren, eles disseram que realmente quando chove bem forte, a água do canal sobe para a rua. Vou pedir para a Dai Santos virar um pouquinho a câmera, porque dá para ver até que as casas, os prédios, tem essa calçada mais elevada, né, justamente para tentar evitar a entrada da água nesse período chuvoso. Aí aqui para o lado esquerdo, a gente tem essas faixas, né, que indicam as obras. Lá na frente tem alguns tratores parados, né, toda essa estrutura de obras. Ontem eu conversei com o diretor-presidente da Companhia Estadual de Habitação e Obras, a SEAB, e ele passou algumas informações, né, sobre principalmente o monitoramento do canal durante as chuvas. É uma obra que tem vários contratos ativos, são 6 contratos, todos com prazos diferentes. O prazo
o contrato que tem o maior prazo termina em junho do ano que vem, que foi também o prazo que ele deu para a entrega, a conclusão do canal do Fragoso, que é um canal que preocupa muito os moradores, né, que pedem a conclusão dessa obra para evitar esse alagamento, esses transtornos que vêm com a chuva. Então, ao todo, já foram 475 milhões de reais investidos, 350 milhões recursos do governo estadual, 125 milhões do governo federal, né? E aí essa obra ela já tem mais de 60% concluída. Foi a informação que ele me passou ontem. E diz que durante as chuvas, né, tem esse monitoramento, que inclusive em um trecho foi preciso abrir uma parte lá para que o fluxo da água passasse melhor, né? E aí evitasse tanto esse transtorno. Veja, a gente tem o acumulado de 72 horas aqui em Olinda, Jardim Fragoso, foi de 223 milímetros, é bastante água. E aí a gente passa as orientações de cuidado, né? Tanto para quem mora em áreas de risco, entrar em contato com a Defesa Civil. Aqui em Olinda o telefone é o 0800 081 0060. É o telefone que as pessoas podem entrar em contato aí para pedir orientações, né, e informar se estão realmente passando por algum risco. Então, reforçando, 475 milhões é o investimento dessa obra, que já tem mais de 60% concluída. Aí, nesse ponto que a gente está, logo na entrada do Rio Doce, o canal está assim, né, a rua não está alagada, não subiu tanto, mas a gente vê aí bastante lixo aqui do outro lado, né, e o indicativo de que a obra está acontecendo. Por enquanto está parada, né? Ele disse também que nesse período chuvoso não tem como trabalhar, aí já atrasa a obra também. E é isso, Maristela, a gente continua sempre acompanhando e espera que esse prazo realmente se cumpra, né? Que em junho do ano que vem a gente consiga acompanhar a entrega dessa obra que tanto os moradores pedem. Volto contigo. Lília, muito dinheiro investido, muito tempo também, até agora pouco resultado, né? Os moradores todos os anos enfrentam esse alagamento, água que vai para dentro das casas, é difícil demais. De fato, nós estamos aí acompanhando os prazos que foram dados para esses 6 contratos que estão ativos, o último com final para junho do próximo ano, e a gente espera que tudo melhore por aí, né? Vamos seguir com o nosso giro, com os nossos repórteres. Os nossos repórteres estão em vários pontos da região metropolitana para te deixar muito bem informado nesse dia de chuva, essa sexta-feira difícil. Bruno Fontes está lá em Peixinhos, estava ali mostrando um trecho da Presidente Kennedy que está bem alagado, bem difícil, né, Bruno? Conta pra gente a situação por aí. Maristela, sabe o que chama muita atenção? Eu já tenho quase 20 anos de TV Globo Recife. E aí, durante esse tempo todo, a gente sempre faz pontos de alagamento aqui na Avenida Presidente Kennedy. E olha que o governo municipal, estadual, já fizeram muitas reformas. Inclusive, eu queria destacar aqui, com o Bruno Lafayette, que está comigo, aquela placa ali, ó. É trabalho para ficar na história. Tem aqui, ó, Nova Kennedy, que é essa avenida que eu estou mostrando, e tem aquela outra, ó, Nova Getúlio Vargas, que fica lá perto da praia. Ou seja, a Kennedy, ela passou por uma série de intervenções nesses últimos anos, mas nunca eles conseguiram resolver esses problemas. Mostra agora, Bruno, essa rua aí, a Maria Sodré de Mota. Olha só a quantidade de água. A gente destaca, assim, a Presidente Kennedy, mas as ruas transversais, elas estão com muita água e as pessoas param aqui e fazem um sinal negativo. Tá sempre reclamando muito dessa situação. Deixa eu conversar com o senhor só um minuto. Consegue chegar aqui um pouquinho? Vem cá. Como é seu nome? Rosailton. Desistiu de passar aqui? Desisti. Isso é uma vergonha para o poder público. A gente paga tanto imposto para andar na situação. E já são pontos que vocês, que todo o poder público já conhece. Pô, entra ano, sai ano e não sai disso. É a mesma coisa, a mesma coisa. Eu pergunto, para onde vai o IPVA que a gente paga? E a gente vê assim que o asfalto é novinho, ali o canteiro central está pintado de branco, né? Eles fizeram aqui, mas É maquiagem. a drenagem não está funcionando. Zero. Se eu não pagar IPVA, em janeiro eu não ando essa moto. E Você está indo, você faz transporte Não, eu tô largando a empresa. e está tentando chegar onde? Chegar em casa, Rio Doce. Rio Doce.
lá pra frente também tem muita bronca. Poxa, eu vou pegar muita água, vou pegar. Mas assim mesmo, trabalhador, é a vida do trabalhador. Obrigado, meu velho. Muito obrigado. Ó, deixa eu caminhar pra cá agora. Deixa o Bruno vir comigo. Destaco também o trabalho dele, que hoje está difícil a gente conseguir mostrar isso. Tudo bem? Bom dia, senhor. Tudo bem, e o senhor? Eu estou bem, estou bem. Como é seu nome? É Cláudio. Seu Cláudio, o senhor mora aqui em Peixinhos? Moro em Peixinhos, sempre foi assim. Cheio d'água. Tem que cimentar o rio, fazer aprofundar o rio, fazer bem feito. O rio. O rio tá com pouca profundidade. O rio aqui que passa por Peixinhos. Pouca profundidade, há muitos anos, há mais de 40 anos. Que é o Beberibe, né? Eu moro mais de 60 anos aí dentro, mas de hoje muito tempo, mais de 50 anos, muitos anos, tá assim, tudo assim. O senhor já perdeu assim, móveis? Tudo. Minha estante, guarda, não tenho nada dentro de casa. E minha casa, se você fazer a reportagem, você cai duro. Não tenho casa, não tenho nada. E sou cheio com gente que faz fake, mente. Gente mentirosa no mundo, que gosta de atrapalhar os outros. Por isso que o Brasil não tem desenvolvimento. O Brasil não tem. Vou fazer uma coisa, vou fazer, quando faz... Não faz. Está lá, o rio. Na Jequitinhonha não dá enchente, lá no zero não dá enchente, só aqui que dá. E o rio está desse jeito. E a prefeita, vai fazer. Estou parabenizando pelo interesse dela. E em outro lugar, Jardim Fragoso. E a barreira que caiu. O senhor está dizendo certinho, porque a gente tem uma equipe em Jardim Fragoso e eu também fui para a barreira. Mas não é para fazer aquilo ali, é para aprofundar o rio e fazer os paredão bem feitos, que nem no Japão. Na China não foi tão bem feito, porque aqui é difícil. Está esperando verba do governo federal, o governo federal manda verba, agora tem que mandar uma equipe que fica O senhor já me deu uma deixa, pera aí, viu? Deixa eu mostrar com o Bruno Lafayette isso aqui. Deixa eu ver se ele consegue mostrar. Vocês estão vendo ali no final, posto territorial. Essa semana eu tive aqui, porque o governo federal, o Ministério lá das cidades, ele enviou para cá a caravana das periferias. E eles estão passando para o governo do estado de Pernambuco mais de 300 milhões para que essa limpeza seja bem feita aqui no Rio Beberibe. A gente vai acompanhar, né? Os moradores vão falando, vão dando então essas deixas para a gente, ó. Estão tudo vindo para cá e ali é o posto territorial que foi criado pelo governo federal. Eu volto com você, Maristela. Tem muito trabalho para ser feito por aí para melhorar a situação de quem passa diariamente pela Presidente Kennedy, quem mora também aí no entorno, né, Bruno Fontes? A gente vendo a dificuldade dos motociclistas, passando um pouco mais devagar, o nível da água só vai subindo. Agora, 12:08, e a gente reforça esse alerta para todos os motoristas que estão passando aí pela região. Agora, imagens para você do bairro do Cordeiro, no Recife. Uma árvore caiu e atingiu a fiação elétrica. Rua Joaquim Alheiros, onde está o cinegrafista Ezequiel Quirino. De acordo com os moradores, a árvore caiu no início do dia. Eles contaram também que ficaram sem energia até às 10 da manhã. Neste momento, apenas 2 casas estão sem luz. A ANEEL Energia falou que vai fazer o serviço quando a árvore for retirada. A Defesa Civil do Recife foi até o local e não constatou riscos na área. De acordo com a Enlurb, uma equipe foi enviada até o local para retirar a árvore. Está aí, né? O transtorno para esses motoristas, para as pessoas que passam por aí, para os moradores que ficaram sem energia. É uma rua também bem difícil, viu? Cheia de buracos, um calçamento completamente falho aí também. Dia de chuva, a gente observa a lama, né? São muitos transtornos enfrentados pelas pessoas num dia como este. Agora a gente segue para o centro do Recife. Elvis Lopes está circulando de moto pela área para você ver como é que está a Avenida Dantas Barreto. Esse trecho é pertinho do camelódromo, tem muita água nos cantos da pista, na altura das calçadas também. Algumas pessoas aí tentando, se arriscando com guarda-chuva na mão. É um dia muito complicado, de fato, para quem vai a pé pela rua, para quem está em busca de transporte. A orientação, quem puder ficar em casa é melhor. E quem estiver na rua, muito cuidado, por causa de fiação exposta, inclusive, aí na rua, coberta pela água. É uma transmissão pela internet, por isso o nosso vídeo travou um pouquinho. Há um esforço de todas as nossas equipes para mostrar vários pontos da região metropolitana para você. Agora sim, as imagens a gente vai seguindo aí junto com Elvis Lopes. Obrigada, Elvis. E com a ajuda das câmeras de trânsito, a gente atualiza também as informações para você das ruas no Recife. Avenida Domingos Ferreira, no cruzamento ali com a Avenida Bruno Veloso, em Boa Viagem, movimentação intensa do trânsito aí nessa região. E a gente observa o alagamento na Domingos Ferreira. Para
quem está aí na zona sul do Recife. Nós seguimos pela Avenida Recife, observando aí os motoristas que estão sentido aeroporto, a pista bastante molhada, chove neste momento em vários pontos da capital, motivo de atenção aí para esse motorista que está trafegando. A gente vai agora para a Avenida Antônio de Góes, no Pina. Olha só a quantidade de água na zona sul do Recife. Os motoristas estão sentido centro, lentidão no trânsito, agora 12h11, as pessoas que estão tentando seguir para os compromissos da hora do almoço. A gente vai pegando carona aqui nessa imagem e mostrando para você essa área aí na zona sul do Recife bastante alagada. Agora a Agamenon Magalhães, sentido Espinheiro, dá para ver o nível ali do canal da Agamenon. Importante demais que os motoristas fiquem atentos, pista bastante molhada também aí na região. Olha, e hoje o dia foi de limpeza na bomba do Emetério, onde uma barreira deslizou. Você acompanhou ontem aqui no NE1 ao vivo as primeiras informações. Ninguém se feriu, mas os moradores ficaram assustados com a quantidade de barro que desceu para a rua. A quantidade de funcionários fazendo a limpeza aumentou e a lama diminuiu. Ontem o serviço estava mais demorado, de acordo com os moradores. O paredão de barro também mudou de cor. Agora é preto por causa do plástico. A barreira está mais protegida. A autarquia de urbanização do Recife, a URB, trouxe pedras do tipo rachão para escorar a barreira. Elas estão no início da rua Antônio Porfírio Santana, para evitar que o barro entre nas casas. Ontem, a situação aqui era bem diferente. Mais de 1 palmo de barro cobria o asfalto. Era muita lama. Os moradores estavam revoltados porque diziam que tinham avisado a prefeitura que isso ia acontecer. Isso daqui é uma tragédia anunciada. Hoje, Herbert, que ontem passou o dia na chuva, também conversou com a gente. Ele falou da dificuldade que foi para comprar a casa onde mora. Passei 6 anos para construir a minha casa. Sou assalariado, graças a Deus, também tenho o meu trabalho. Passei 6 anos para construir e quando a gente vê uma situação dessa é muito comovente. A gente perdeu uns bens nossos de um dia para o outro. É claro que a gente recupera. Mas é difícil para a gente, que é um pouco assalariado, recuperar as coisas. A Defesa Civil nos orientou, por medida de precaução, por conta da chuva ainda, se a gente tinha algum lugar para ir. Eu informei que tinha medida de precaução, ontem eu dormi na casa de parentes. Seu Luciano, que teve um muro da casa destruído, recebeu a ajuda dos funcionários da prefeitura para tirar a lama do quintal. Estou removendo aí a lama que está lá no meu quintal e colocar essa lona aí, porque eu acho que se eles fizessem isso aí que está fazendo agora, de colocar a lona aí, eu garanto que isso aí não teria acontecido. Ó. Veja que quando eles passaram a colocar a lona lá, ó, não, parou. E o seu muro vai ser recuperado? Até agora não, né? Até agora tá aí, né? Porque mesmo que se ele vai fazer, mas não vai fazer agora por conta do inverno. E por conta que eles vão mexer aí, né? O problema é que a casa fica toda melada, o meu esposo não pode sair. A gente não pode sair. Em 2015, essa mesma barreira deslizou e atingiu 4 casas. Um homem de 53 anos e o enteado dele, de 28, morreram soterrados. As vítimas moravam ao lado da casa de seu Fausto. Ele disse que há 36 anos espera que a barreira seja coberta de concreto e não ofereça mais risco aos moradores da bomba do Emetério. Tem muito susto sair com essa barreira. Faz 35 anos que a gente espera fazer isso, mas não pensou que ia ser assim. Nós conversamos com o diretor-presidente da URB, Luiz Henrique Lira. Disse que a barreira da rua Antônio Porfírio Santana é a maior que existe na cidade do Recife. Tem 260 metros. Falou que existe obra sendo feita na região e que o serviço é o maior investimento do município em contenção de encostas, quase 13 milhões de reais. Esta é uma obra muito complexa. Hoje é a maior obra em execução pelas nossas equipes. Então, a obra que começou ano passado, ela tem uma duração de cerca de 18 meses. Ela vai passar esse inverno em obra. Nós vamos acelerar no verão e ela vai estar pronta para o inverno do ano que vem, ou seja, no primeiro semestre de 2026. Na hora que a URB chega com a obra definitiva, é retirado o plástico para poder ser feita a obra. Então, a área estava sem a lona porque a área estava com a obra
definitiva em andamento. Então, ontem, quando a gente fez, inclusive em visita em outras obras, nós solicitamos às empresas, não só aquela, mas as outras obras que também estão em andamento, que cobrissem suas obras com a lona. Hoje, ela está totalmente coberta. Estamos aguardando diminuir essa intensidade da chuva para retirar o plástico para continuar a obra. Então, não estava com plástico porque estava em obra definitiva. O nosso objetivo lá, e nas outras 23 obras que estão em andamento na cidade hoje, é a proteção da vida. Então, imaginem que 25 famílias que estavam nos pontos de maior risco não estavam mais lá ontem. E se estivessem ainda, poderia ter sido uma tragédia. Então, a gente considera certamente que o início daquela obra evitou uma tragédia. A gente vai continuar acompanhando, né, a situação desses moradores lá da bomba do Emetério. Vamos seguir agora para Jaboatão dos Guararapes. Natália Dielu está em Prazeres, traz outras informações para a gente. À medida que vai passando o tempo, né, a gente observa também o nível da água subindo, né, um risco para os motoristas que estão passando por aí. A gente observa o trânsito bem lento, né, Natália? Maristela, a gente está aqui na Avenida Guararapes, em Prazeres. Ali no fundo é o viaduto, né, de Prazeres. Pessoal que pega a BR no sentido Cabo de Santo Agostinho. E a gente vê aqui nesse trecho, né, bem depois, assim, bem próximo ali ao viaduto, o ponto de alagamento, né? Os carros passam com dificuldade, os comerciantes, o pessoal que tem estabelecimentos aqui na calçada sofrem bastante. Essa oficina aqui mesmo está ilhada, né? O pessoal, a gente vê alguns imóveis que subiram, né, a estrutura do imóvel para impedir que essa água entre. Outras pessoas colocam estruturas para impedir, né, o fluxo da água. Nesse comércio aqui desse senhor, que ele já está por aqui há 3 anos, o senhor já conhece essa chuva, né? Mandou fazer isso aqui há quanto tempo? Qual é o seu nome? Logo no começo eu comecei, meu nome é Givanildo. Logo no começo eu mandei fazer, porque quando os carros passam, aí joga a onda para cá, aí entra água na loja. Aí tem que botar isso aqui, senão qualquer chuvinha, choveu mais forte, isso aqui enche. E não precisa demorar muito, não. Choveu forte, já fica desse jeito aqui. Certo. A gente, inclusive, tem informações aqui de Jaboatão que choveu nas últimas 12 horas 10 milímetros. Não houve ocorrência, né, de vítimas, mas algumas vistorias foram feitas nas barreiras. Deixa eu ir aqui nessa oficina. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Você mora por aqui? Quem é que trabalha por aqui? Eu, meu pai e soldado. Como é que é o alagamento aqui? Sempre alaga? Sim, sempre alaga quando chove muito. É complicado. O pessoal está lá para dentro trabalhando, né? E a gente lembra, é sempre importante lembrar que em caso de alguma emergência, a Defesa Civil do município está a postos, né? Inclusive a gente separou aí o telefone da Defesa Civil de Jaboatão, que tem um número pelo WhatsApp, que é o 99165-6655, e tem também um 0800, né? 0800 281 2099. O atendimento é 24 horas, então quem tiver, né, alguma dificuldade aqui em Jaboatão, é importante entrar em contato, principalmente quem mora nessa área de barreira. A gente vê aí os carros passando devagarinho pelo meio, né, da Avenida Guararapes, porque aqui na ponta a água fica muito acumulada mesmo perto da calçada. Então os carros mais altos passam um pouco mais rápido e as motos, os carros menores têm um pouco mais de cautela, né? A gente vê que a chuva agora, ela diminuiu um pouco, né? Mas ela continua ali persistindo. Então, a gente acompanha a situação de Jaboatão dos Guararapes, Maristela. A chuva está dando quase que uma trégua por aí, né? Pelo menos na intensidade, mas a gente observa que ainda está chovendo, para-brisa ligado aí dos carros, motoristas atentos, o tempo segue bastante fechado, nublado por aí, e a gente segue observando aí essas imagens, reforçando essa informação de cuidado no trânsito.
Bora seguir agora para Olinda, imagens ao vivo para você da Pan-Nordestina, pista bastante molhada também, chove neste momento. A gente observa a movimentação de quem aqui está do lado direito, sentido Recife, do lado esquerdo, sentido Paulista. E motoristas que perderam placas de carros e motos durante as chuvas dos últimos dias em Olinda podem procurar a sede de mobilidade para tentar resgatar esses objetos. Joab Alves traz outras informações. Com essa chuvarada que vem caindo em toda a região metropolitana, tem sido comum os relatos de motoristas perdendo as placas dos veículos. Aqui em Olinda há um serviço muito importante para a recuperação dessas placas. A gente está na Secretaria de Mobilidade Urbana, ao meu lado está o secretário Flávio Ramos, ele que é secretário executivo de Mobilidade Urbana aqui de Olinda. Seja muito bem-vindo. Queria que o senhor falasse como é que está funcionando esse serviço. Primeiro, quem acha alguma placa na rua, o que é que deve fazer? Joab, bom vocês estarem aqui para a gente passar essa informação para a população. É uma preocupação, nossa prefeita Mirella, em realmente dar todo o conforto em relação às pessoas que passam por esse problema, né? As pessoas que por acaso perderem suas placas, né, nas águas, nos pontos de alagamento, ficam impossibilitadas muitas vezes de conduzir o veículo. Porém, nós daqui da Secretaria de Mobilidade estamos proporcionando um serviço à população e estamos pedindo a pessoas que encontrarem essas placas, tragam para nós, né? Nós vamos receber essas placas aqui e automaticamente vamos devolver às pessoas, né? Essa devolução pode ser, as pessoas podem ligar para cá, para o nosso celular, tá? Para que as pessoas realmente liguem para nós dizemos se as placas estão aqui, elas podem vir aqui munido do documento do veículo, se forem proprietário ou estão de posse do veículo, para que nós devolvemos essas placas. E onde é que fica a secretaria? Queria que o senhor reforçasse o horário de funcionamento também. A secretaria fica aqui na Avenida Joaquim Nabuco, no Varadouro. Nós funcionamos de 8 às 13h30, então as pessoas podem vir aqui ou ligar para que essas placas sejam devolvidas. É um cenário realmente preocupante. Ontem nós tivemos a oportunidade, secretário, de estar na PE 15, ali próximo a um posto de combustível. Inclusive o frentista já estava recolhendo algumas placas que aí os motoristas estavam perdendo. Para aquele motorista que não consegue recuperar essa placa, o que é que ele deve fazer? Deve ir até o Detran? Como é que funciona? Pronto, quem não consegue reparar as placas tem um sistemazinho que o próprio Detran fornece para que as pessoas coloquem novamente as placas, né? O Detran fornece pelo aplicativo, as pessoas podem entrar no seu loja de aplicativo nos seus celulares e baixar o aplicativo do Detran e a partir deles podem fazer o agendamento, já podem fazer a emissão da guia, pagar essa guia e depois, quando sair a ordem placa, vai até a casa de placa para fazer a confecção da nova placa. Lembrando que aquelas placas antigas, da cinza ainda, que não seja o Mercosul, para que seja feito esse processo, é preciso que seja feito o atendimento com a ordem de placa e a vistoria. Mas o do Mercosul, só apenas a ordem de placa, no caso o atendimento nas lojas do Detran, no aplicativo ou no próprio Detran. Secretário, obrigado aqui pela participação com a gente. Eu volto com você no estúdio. 12h24, bora ver como é que está o trânsito. No cais José Estelita, os motoristas estão sentindo Boa Viagem, motoristas que vieram ali da área central do Recife, uma área que está bastante alagada. Olha só como é que está a pista. Os motoristas indo aí bem devagar, imagens ao vivo para a gente de Elvis Lopes, que está na Globomoto, circulando por vários pontos para você ficar bem informado sobre a situação das chuvas. Não chove neste momento forte, mas a gente percebe que o alagamento continua bastante intenso aí na região, muita água acumulada na pista. Atenção aí para quem está passando nessa região. E ontem à noite aconteceu um acidente envolvendo um trem e um carro em Jardim Prazeres, Jaboatão dos Guararapes. A CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, informou que o motorista do carro invadiu a linha férrea em uma passagem proibida. Isso foi por volta das 6 horas da noite, entre as estações Ângelo de Souza e Cajueiro Seco. O trem estava passando pela área no momento e colidiu com o carro. O SAMU diz que atendeu um homem de 68 anos no local, mas sem gravidade. Mas não informou se ele era o motorista do carro. E Pernambuco ampliou a vacinação contra a gripe para pessoas de todo o estado. Agora podem receber a dose quem tem a partir dos 6 meses de idade. Pernambuco tem mais de 2.800 salas de vacinação abertas. O reforço da campanha se deve à chegada do período mais crítico de circulação dos vírus respiratórios.
A Secretaria Estadual de Saúde decidiu ampliar a vacinação contra a gripe para toda a população, a partir dos 6 meses de idade. O principal motivo para a ampliação do público-alvo foi a baixa procura dos chamados grupos prioritários. A estimativa inicial era imunizar mais de 2.300.000 pessoas desses grupos, mas até agora, pouco mais de 670.000 foram vacinadas. Segundo a Secretaria de Saúde, já foram registradas 679.962 doses aplicadas, sendo 21% idosos, 18,2% crianças e 7,4% gestantes. A vacina é fundamental para evitar complicações, como internações, principalmente entre crianças e idosos, que são os mais vulneráveis. Agora, a dose contra a gripe faz parte do calendário nacional de vacinação, ou seja, passa a ser aplicada de forma contínua nos postos de saúde. Depois que a vacinação foi ampliada no estado, nós recebemos reclamação de moradores do Recife que disseram que não estão conseguindo tomar a vacina da gripe nos postos de saúde. A gente procurou a Secretaria de Saúde do município, que informou que as salas de vacinação estão abertas e funcionando normalmente. A gente, claro, vai seguir acompanhando essa situação. Nossas equipes seguem circulando pela região metropolitana, Olinda, Recife, Jaboatão, para trazer informações aqui para você da chuva. Enquanto isso, o NE1 segue com outros assuntos. Perder um bebê durante a gestação ou logo após o nascimento é uma situação devastadora, marcada pela ausência física, pela interrupção de sonhos e planos construídos ao longo da gestação. O chamado luto perinatal, uma dor que pertence principalmente à família do bebê e especialmente à mãe. A gente conversa sobre esse assunto com Camila Torres. Camila. Maristela, e essa conversa nossa vai contar com a participação de Ilma Barreto, que é psicóloga, especialista em atendimento perinatal, que é feito a mulheres que estão tentando engravidar, as mulheres que estão grávidas e as mulheres também que já deram à luz. Mas é importante a gente dizer, né, Ilma, que a dor do luto, ela ultrapassa a mãe, né? Ela ultrapassa a mulher que está gestando. As pessoas que estão ao redor dela também são envolvidas pelo luto, seja o pai, seja uma outra mãe, a família na configuração que ela tenha, né? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. A família também é englobada nesse luto. Não é só a mãe que passa por esse processo, mas sim o pai, os irmãos, né? Até os avós também participam desse processo de luto. Como fazer com que esse luto seja o mais leve possível? Porque não tem como a gente dissociar de um sofrimento, né? Mas como torná-lo um pouquinho mais leve? O luto, ele tem fases, né? Não necessariamente a gente precisa passar pelas fases bem ordenadinha, mas toda mulher ele vai passar por esse processo. E isso leva tempo. Então, quem está ali em torno precisa vivenciar junto com ela, o social também precisa vivenciar junto com ela, com calma, né? Eu costumo dizer que deixa chorar, né? É importante esse processo de vivência da dor. E aí tem uma fasezinha que chama mais atenção, que é a fase que a gente precisa realmente procurar ajuda, ali em torno de 2 anos depois desse acontecimento, desse ocorrido. São exatamente essas fases do luto, Ilma? A aceitação é a última, né? A mulher pode passar pela fase da depressão, tem medos, tem a negação, né? E aí todo esse processo tem uma ordem na literatura, mas não necessariamente a mulher precisa passar, não só a mulher, a família precisa passar por essas fases na ordem, mas com certeza vão passar por todas elas e para poder a gente conseguir elaborar esse luto e vivenciar. Eu escutei de uma mãe uma vez que ela transformou o luto, a dor, em amor. Hoje ela vivencia, claro, lembra da perda do filho, mas lembra com amor. E você falou aí dos 2 anos, que é um marco, talvez, só mesmo para a gente tentar imaginar qual é o momento em que a mulher e a família podem observar de que dá para aguentar com as próprias forças ou precisa procurar um atendimento profissional. Esse marco ajuda a identificar? Isso, não só o marco, mas também os sinais de transtorno. Em geral, a mulher ela vai vivenciar nesse processo de luto características de depressão.
E essas características são comuns de depressão. Mas se essas características atrapalham a vida social por um tempo prolongado, aí em torno de 6 meses, aí a gente já liga o sinal de alerta para poder realmente procurar uma ajuda para poder tratar, com medicação e com psicoterapia. Ilma, as pessoas que estão em volta, às vezes querem ajudar, na tentativa de ajudar, acabam atrapalhando e usando até frases que já estão prontas aí no meio da população, mas que são frases que, em vez de ajudar, elas machucam, né? Como é que as pessoas que estão em volta podem contribuir de forma positiva com esse momento? Essas frases, elas são frases como tentativa de ajuda, né? Mas às vezes a falta de conhecimento faz com que machuque e seja bem dolorido, né, esse processo de luto. Então, o cuidado realmente com o que vai falar, né, é muito comum a gente dizer não chore ou mudar de assunto, mas o acolhimento é essencial nesse momento. Então, se você está precisando realmente falar com aquela pessoa, aceite, ouvir e abrace. Aí, toda a orientação para que pelo menos a gente tenha um indicativo de por onde caminhar, se for esse o momento em que a família está passando, ou que você está vendo uma família passar também, né, Maristela? É muita força para as famílias que, infelizmente, atravessam esse momento, né, Camila? O assunto agora é para quem quer conquistar uma vaga no mercado de trabalho ou deseja começar um empreendimento. É preciso ter, além de força de vontade, é necessário também qualificação. Hoje, no Recife, teve o lançamento de novidades de um programa do governo federal para dar suporte para quem quer começar a trabalhar ou dar início a um negócio. O lançamento reuniu autoridades e representantes de movimentos sociais no Teatro Santa Isabel, no centro do Recife. O Acredita no Primeiro Passo é um programa do governo federal com foco em gerar empregos e estimular o empreendedorismo sustentável para as famílias de baixa renda. Para participar, é preciso ter entre 16 e 65 anos de idade e estar com o CAD único atualizado. Pessoas com deficiência, mulheres, jovens, negros e integrantes de povos originários ou ribeirinhos terão prioridade. O Acredita no Primeiro Passo tem 3 eixos: capacitação profissional, acesso a emprego e apoio ao microempreendedorismo, por meio de linhas de crédito e cursos de formação. Hoje, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, firmou novos convênios para ampliar as ações aqui no Recife. No programa Acredita, que começou agora há cerca de 8 meses atrás, já 28 mil contratos aqui no estado de Pernambuco, né? Por exemplo, aqui no município do Recife já são mais de 5.200 propostas. Tem o primeiro passo até 21 mil, depois o segundo passo até 80 mil, depois até 1.200.000, né? Com a integração de vários programas. O prefeito João Campos reforçou a parceria do município com o governo federal. São várias parcerias aqui, então vai ter parceria desde a destinação de crédito, a aquisição de alimentos, fortalecimento das cooperativas, a parte de formação profissional. Então são várias, e uma delas que eu destaquei, que é a parte de você aprimorar a construção do cadastro único que já existe, mas com a ação transversal com as outras secretarias. Então cada cidade tem isso e funciona normalmente de forma isolada. Saúde cuida de saúde, educação da educação, assistência da assistência. O que a gente vai propor aqui é que a assistência ganhe uma predominância e que possa ganhar maior força, indicando a vulnerabilidade social para as outras áreas acertarem ainda mais. O Banco do Nordeste é parceiro na oferta de linhas de crédito. Até agora, já foram quase 100 milhões de reais destinados a empreendedores de Pernambuco. Esse programa é um programa que tem uma taxa subsidiada porque ele é com recurso do Fundo Constitucional, do FNE. Quando o ministro propôs esse programa, ele fez questão que tivesse um teto de taxa, que fosse de IPCA mais 6% ao ano. A gente está bem abaixo disso e tem aí um orçamento para aplicação só no ano de 2025, na região de atuação, todo o Nordeste, Norte de Minas e Espírito Santo, de 1,6 bi. Ou seja, não vai faltar recurso para essa turma. 70% das linhas de crédito aprovadas até agora pelo programa no Nordeste foram para mulheres. Um reforço para que Lilian, cabeleireira e empreendedora de Zumbi do Pacheco, em Jaboatão, tire os planos do papel. É importante porque a gente não adianta ter só um sonho, a gente precisa que as pessoas acreditem no nosso sonho, né? Eu ainda trabalho numa comunidade onde meu atendimento é humanizado, sou especialista em cachos, terapeuta capilar.
E as pessoas veem isso como assim, poxa, ela está chegando, eu consigo também chegar. Então que a minha história, ela seja como escada volante, eu sou degrau para a gente chegar lá em cima juntas. Agora vamos voltar para Olinda com Lilian Oliveira, que atualiza informações sobre a chuva para a gente. Lilian, onde é que você está agora, hein? Maristela, a gente veio para um outro ponto aqui do bairro de Rio Doce, também pertinho do Canal do Fragoso. Vamos mostrar para vocês aqui o cruzamento da Avenida Coronel Frederico Lundgren e da Rua Manuel Graciliano de Souza. Olha a quantidade de água. Aqui essa rua onde esse ônibus está passando agora, que é a Manuel Graciliano de Souza, bastante água para ali, ó. Quem mora ali está praticamente ilhado ou quem precisou sair de casa, né, realmente teve que colocar o pé na água. Quando os ônibus passam, os carros, as ondas, né, que se formam são bem grandes. A gente vê aí muita água. E aqui onde esse ciclista está passando agora, ó, essa avenida tem um buraco enorme. E a gente até viu várias pessoas, vários motociclistas passando, né, e passando por cima desse buraco com o risco de cair, de sofrer um acidente. São os perigos, né, que essa água acumulada esconde. Olha, ele está passando agora, vamos ver se ele vai passar aí por esse buraco. Eu estava conversando com algumas pessoas que estavam por aqui, a gente está num posto de gasolina que fica bem na esquina dessas duas ruas. Uma das funcionárias que mora aqui perto também enfrentou muita água para sair de casa, teve que esperar, dar uma estiada, né, ver se a água baixava. Daí ela conseguiu vir, veio de moto também, se arriscando da forma como as pessoas fazem para sair de casa e para os seus compromissos, né? Também conversei com um motorista que passou aqui para abastecer, disse que estava indo para o interior do estado, ou seja, ia cortar a cidade do Recife inteira, né, para chegar na BR-232, ia precisar de sorte, atenção e paciência, porque a gente sabe que quando chove desse jeito a cidade fica um caos, né? Muitos pontos de alagamento, então realmente tem que ter muito cuidado e muita atenção. Então nesse ponto aqui o pessoal disse que é bem comum alagar dessa forma, né? Sempre fica desse jeito. E aí é isso, e a gente chama atenção para esses perigos. Ó, quase que a gente flagra um acidente aqui, porque esse carro que vinha de lá e o ônibus passou também, o carro não deu a vez, né? Então é isso, tem que ter paciência, tem que ter atenção, principalmente com esses buracos, né, que ficam escondidos com a água, boca de lobo, tudo isso, gente. Quem vai sair de casa hoje, quem puder fica em casa, né, mas quem vai sair tem que ter realmente muito cuidado. Volto contigo, Maristela. E calma no trânsito, né, Lilian? Importante demais também respeitar a sinalização de trânsito, ter gentileza no trânsito. É um dia difícil para todos. Bora seguir para Jaboatão dos Guararapes. Natália Dielu está em Prazeres para trazer outras informações para a gente. Dia difícil para os comerciantes da região aí também, né, Natália? Muito difícil, né, Maristela? Porque o movimento fica fraco, né? O pessoal não vem para os estabelecimentos. O pessoal também que trabalha aqui fica com medo da água entrar. A gente vê muitos estabelecimentos que tem esse batente aqui de ferro. Qual é o seu nome? Gabriel. Gabriel trabalha aqui numa padaria. Gabriel, o que acontece quando chove muito? Se continuar assim, muita chuva, persistir a chuva, a água sobe, ela entra aqui dentro. Que prejuízo vocês já tiveram por aqui? Não, porque ela não sobe muito, ela fica só aqui assim no chão, ó. É por isso que muita gente coloca, né, esse batente. Aqui, ali, todo canto eles colocam isso. E o movimento, como é que tá hoje? Fica fraco, muito fraco. Tá certo, obrigada, viu, por falar com a gente. A gente vê o pessoal passando pelo outro lado aqui, né, da via. A informação que a gente tem é que pro lado de lá, no viaduto ali de Prazeres, porque pro lado de lá é a entrada do centro comercial mesmo de Prazeres, né, do centro principal, tem alguns pontos de alagamento. Então o pessoal está percebendo um movimento muito fraco por aqui, né? A gente vê que do outro lado da Avenida Guararapes, de onde a gente fala ao vivo, a água já está baixando um pouquinho, porque agora só está chuviscando, mas
A chuva persistente, a gente sabe que causa vários problemas, inclusive desse outro lado aqui, vou pedir para o Christopher Moraes mostrar, que tem um canal. E o pessoal disse que se a chuva continua persistindo, esse canal aqui ele transborda e aí causa muito mais transtorno para as pessoas, muitos transtornos para as pessoas que passam por aqui pela Avenida Guararapes. Maristela. É complicada demais a situação, né, Natália? A gente segue acompanhando junto com você e vamos acompanhar também uma imagem da área central do Recife. Olha só, quase não dá para ver, gente. Não é problema na sua TV não, tá? Essa imagem é da nossa câmera que dá uma visão panorâmica aqui da área central do Recife. A câmera que está instalada no alto da nossa sede, aqui no bairro de Santo Amaro. A gente conseguia ver por aí, né, as nossas pontes, o rio Capibaribe, prédios públicos, administrativos, o rio, o mar. Olha, mas tudo sumiu, viu? Essa imagem mostra pra gente como o tempo tá fechado, tá chuvoso. E essa é a previsão da PAC aí para as próximas horas. A gente está trazendo essas atualizações para você ao vivo no NE1. Vamos também atualizar outros detalhes com a ajuda de Elvis Lopes. Ele está na Avenida Antônio de Góes, no Pina. Lembra que a gente mostrou essa imagem lá do alto com a ajuda de uma das câmeras aí dessa região? Agora ele está mostrando a situação de quem está trafegando mesmo. É um sinal de internet, de vez em quando trava um pouquinho. Mas é importante demais a gente estar neste ponto para mostrar para você que os carros estão seguindo aí. É o importante via da zona sul do Recife, trânsito um pouco mais lento em alguns pontos, mas está fluindo na medida do possível, tendo calma, tranquilidade num dia como hoje, porque, como dissemos já aqui, está difícil para todo mundo, com muitos pontos de alagamento. Olha, a gente está repetindo agora essa imagem para você do alto, para a gente ter essa dimensão aí na zona sul do Recife, dos motoristas que estão enfrentando essa via bastante alagada. A gente segue agora com as imagens que vocês enviaram para a gente pelo nosso canal Globo, imagens do alagamento na rua Hidrolândia, no bairro de Jardim Piedade, em Jaboatão. Os motoristas estão passando aí devagar por causa da água acumulada. Quem mandou esse vídeo foi Gilberto Marinho. Também em Jardim Piedade tem alagamento na rua Buíque. Quem mandou esse vídeo para o nosso canal Globo foi Rodrigo Reis. Diz que em menos de 20 minutos a rua ficou desse jeito aí que a gente está vendo, uma piscina, né? Tudo cheio de água. E olha só a situação por baixo do viaduto da Estação Werneck, em Jardim São Paulo. Muita água acumulada também, o motorista de um carro tenta passar pelo alagamento. Outros carros estão parados, esperando a água baixar, o que é bem prudente nesse momento para não atravessar com o carro aí e correr nenhum tipo de risco. E tem mais vídeos que nós recebemos pelo nosso canal Globo. É a água, viu, pai? A água. É a água, viu? A situação da Ibiribeira aqui, ó, próximo à Faculdade Universo, sentido Recife, e do outro lado sentido Jaboatão também. Aqui em Afogados também, após o mercado também, mais um ponto de alagamento parado aqui, perto da estrada do Bom Dia, aqui na esquina da estrada do Bom Dia, sentido Abdias de Carvalho. Rua Duarte Coelho, bairro Santa Teresa, ali na frente a Rebeberibe. Essa entrada aqui dessa rua começou a encher depois que fizeram essa obra de pavimentação aqui. Agora chove poucas horas e a entrada da rua já tá, como o pessoal tá tendo que passar por ali. Rua Doutor Sebastião Amaral. Aí como tá, muita água que você nem vê onde conseguir passar. A Universidade Federal, o Instituto Federal de Pernambuco e o Unicap suspenderam as aulas por causa da chuva. As aulas da Rede Municipal de Olinda, Paulista, Igaraçu e Abreu e Lima também foram suspensas agora à tarde. No Recife, as aulas seguem mantidas até o momento. Em Jaboatão, a Prefeitura está decidindo se vai cancelar ou manter as aulas.
No G1 Pernambuco, você também acompanha a cobertura sobre a chuva em cidades da região metropolitana. Você pode acessar a todo momento para ver as notícias em tempo real. E esse QR Code que está na nossa tela vai te levar para uma das reportagens. Fala sobre a suspensão do abastecimento da Compesa em cidades que estão com um grande volume de chuva. Corre então para lá para conferir. Vamos para um rápido intervalo. A seguir tem outras informações da chuva e tem também uma entrevista com a atriz Alessandra Negrini, que está no Recife. O NE1 volta em instantes, agora 12h46. Meio-dia e 49, NE1 de volta e a gente segue com informações sobre a chuva. Olha só como é que está a área central do Recife, essa imagem que a gente repete para você da nossa câmera instalada aqui no alto da nossa sede. Não dá para ver praticamente nada, porque o tempo está muito fechado. A gente vai seguir agora para Olinda, porque tem chuva por lá também. Bruno Fontes está trazendo essas atualizações para a gente. Bruno, é com você. Oi, Maristela. Olha, não para de chover aqui. Choveu forte ainda há pouco, agora está um pouquinho mais fraca essa chuva, mas a Avenida Presidente Kennedy continua bem alagada. Também aqui a saída do bairro de Jardim Brasil, ó, Antônio da Costa Azevedo. Veja esse carro, a dificuldade. E agora há pouco também um carro quebrou ali mais à frente, mas depois eles empurraram e conseguiram tirar. Veja só, todas as pessoas que moram, os moradores aqui da região metropolitana, todos ficam ligados nesse horário da maré, né? A maré, o mar agora, ele está no ponto mais baixo. E aí, claro que a gente sofre um pouco menos porque essa maré está baixando. Mas a partir das 5 da tarde, 6 da noite, 5h50, essa maré vai estar alta. Então a torcida é que essa chuva diminua à tarde, porque senão os problemas podem ser, então, maiores. Por enquanto, mesmo com essa chuva agora, a maré está baixa, mas algumas avenidas já estão alagadas. Eu volto com você, Maristela. Ainda bem que a maré está baixa, né, Bruno? A gente vai acompanhando aí nas próximas horas. E chegou a hora de conferir as opções de diversão. Bora relaxar um pouco. A gente separou para você curtir no fim de semana. É o nosso Sextou do NE1. Salve, rapaziada de Recife, olha só, seu Mano Freud na voz aqui mais uma vez para convidar vocês todos de Recife para colar no meu show no dia 16 de maio agora, certo? Lá na Downtown Pub ZN. Convidando a todos para assistir o meu show dos sucessos no dia 16 de maio, lá no Classic Hall. Próxima sexta-feira, dia 16 de maio, estaremos no 100% Brasil Lounge, fazendo aquela festa gostosa. Banda Labaredas, Valde Ventura, Os Moreninhos, DJ Júnior 100% e apresentação Marcílio Montier. Convidamos vocês para assistirem a peça Penúltimo Ato. Uma história para refletir e sorrir, que fala da situação ambiental atual do planeta Terra. Nós estamos aqui para te convidar que sábado, agora dia 17, no Catamarã, a partir das 16 horas, vai ter o quê? Pagodela! Fazendo aquele pagodinho, aquele sambinha maravilhoso pra vocês. Também vai ter um breguinha, né não, Mila? É isso aí! Então a gente te convida, compra teu ingresso que ainda tem, tá acabando já. Eu tô aqui para convidar vocês para um show que eu vou fazer com meu queridíssimo amigo Thiago Amude, na Casa Estação da Luz, no dia 17 de maio, sábado. Alô, meu Recife, Davizão aqui passando para convidar você pro Tudo Virar Pagode, que vai acontecer sábado, dia 17 de maio, no Sambinha Chacon. Você é nosso convidado e, como já disse o nome do evento, tudo vai virar pagode. Alô, galera de Recife, eu sou o Bruno e o Marrone. Dia 17 agora de maio, nós estaremos em Recife, fazendo inevitável a festa. Vocês não podem perder. Olá, Pernambuco, olá, Recife, olá, Clube Metrópole. Eu sou Las Bibas from Vizcaya e convido vocês para virem curtir comigo a minha apresentação neste final de semana, no sábado, na festa de 23 anos do Clube Metrópole. Oi, gente, aqui quem tá falando é Gabi Lapenda e eu tô passando para convidar todo mundo neste sábado, dia 17 de maio, a partir das 20 horas, na Feira Mega Fashion, no Centro de Convenções. Salve, salve, meus queridos e minhas queridas. É isso aí, às 4h30, passando aqui para convidar
convidar todo mundo no próximo sábado, dia 17 de maio, lá no Clube Atlântico de Olinda, beleza? Vai estar rolando Essas Caravanas, é um projeto independente de música olindense. Fala, minha tropa de Recife, aqui é o Aleph do Som de Faculdade. Tô passando diretamente de Goiânia para convidar todos vocês para sabadão agora, dia 17, tem a maior roda de samba de Recife. E todos os pagodeiros vão estar lá e você não pode ficar de fora. Nesse fim de semana, no dia 17, no sábado, a gente vai estar com o início do curso de danças populares voltados para mulheres, uma parceria entre o Passo do Frevo, a Casa Zero e a Neo Energia. E no dia 17, também à tarde, às 15 horas, vamos ter uma visita mediada com tradução em Libras na exposição É Gente, Carnaval do Recife. Minha galera de Pernambuco, minha galera de Recife, tô chegando. 17 de maio, sabe pra quê? São João dos Avechados. Eu tô avexada pra cantar forró e aguardo vocês, vai ser top demais. Alô, fregueiros! Hoje, lá em Olinda, na Rua do Bonfim, vai ter Olinda Criativa e Sustentável. E nós do Forró Moliquento não vamos ficar de fora. Muito forrozinho, muito ralabucho pra você curtir a partir das 19 horas. Alô, Recife! Aqui é o Delcio Luiz. Neste domingo eu estarei na Nova Pressão cantando os meus sucessos para vocês, fazendo aquela festa com muito samba e pagode. Olá, galerinha que está acompanhando o NE1. Nós somos os Irmãos Green e queremos convidar vocês para o nosso espetáculo Duendes e Fadas, uma aventura fantástica. Alô, galera de Recife, euzinha, MC Cacau, vou estar presente dia 18 de maio, a partir das 13 horas, no Clube da Compensa, fazendo aquela grande festa com o funk delas. Oi, meus amores, Furacão Dani Miller na área, passando aqui para convidar vocês. Nesse domingo, dia 18 de maio, vai acontecer a Noite das Estrelas, lá no Teatro do Parque, um evento que reverencia a arte drag queen do nosso Pernambuco, idealizada por Jango Barros, e eu estarei lá. Está confirmado, vamos estar juntos agora, no dia 18, em 18 domingo, vamos estar aí em Olinda. Meu povo lindo de Olinda, eu convido vocês para a gente estar aí no São João da Matuta, aí na Mansão da Matuta. Domingo agora, 18 de maio, a festa vai começar a partir do meio-dia. Então convida a família para você curtir a melhor banda de forró pé de serra do Brasil, no Clube Ferroviário de Afogados. Olá, meus amores, nós somos as Amigas do Brega! E dia 18 de maio, a gente vai estar onde, Mari? Vamos estar na Manhã de Sol, em homenagem ao Dia das Mães, lá no Gigante do Samba! E vai ter a Gafieira das Amigas do Brega! Chega! E para os amantes de cinema, a dica é ir assistir ao filme Manas, que está nos cinemas de todo o Brasil. Gravado na Amazônia, o longa conta a história de uma adolescente que vive na Ilha do Marajó, no Pará, e compartilha ensinamentos com outras mulheres da comunidade. Quem faz o convite são as atrizes Dira Paz e Jamile Correia. Oi, pessoal de Recife, aqui é Dira Paz. Oi, gente, eu me chamo Jamile Correia. Queremos convidar todos vocês para assistirem Manas, esse filme que vem arrebatando corações por onde tem passado. O Manas se trata de uma história de amor, luta e muita resistência. Eu espero todos vocês nos cinemas. Corram para os cinemas, estamos esperando vocês para se emocionarem com a gente. E tem opção também no Teatro do Parque, hoje e amanhã. Em cena, uma mulher que busca novas formas de compreender o mundo e a si mesma. Eu estou falando da peça A Árvore, da atriz Alessandra Negrini, que conversa com a gente a partir de agora. Oi, Alessandra. Oi. Boa tarde, bem-vinda, querida. Bom? Tudo bem? Prazer. Pode sentar, por favor, na nossa sala para a gente bater um papo sobre essa peça. Vamos. Que instiga a nossa curiosidade. Como ela se comporta em cena? Essa mulher que, pelo que eu vi, começa tudo quando ela ganha uma plantinha e começa a cultivar em casa. Como é que é? Conta essa história pra gente, por favor. Bom, ela recebe um dia o bilhete da vizinha de cima, falando assim, olha, se caso o barulho dos canos do meu apartamento de água pararem, eu peço que você suba lá e regue minhas plantas. Qualquer coisa você também pode contar comigo. E um dia o barulho para e a mulher deixa a chave no envelopinho para ela. Para o barulho, fica em silêncio. Ela falou, bom, vou lá regar a planta da vizinha. Quando ela sobe, ela tem uma surpresa. A casa da vizinha é toda tomada por plantas. É uma peça surreal, né? A gente usa elementos do surrealismo, porque quando ela chega, é realmente uma floresta. A casa da vizinha é uma floresta.
E nessa viagem que ela faz de olhar a casa da vizinha, tem um vasinho de planta pequenininho no chão que ela deixou de presente. A vizinha deixou de presente. Sim. A Sabina. Aí ela pega e traz essa plantinha para casa, põe na sua prateleira. Muito bem, tá lá um dia ela limpando a estante e o cabelo dela fica enganchado nessa plantinha na prateleira. E aí começa uma transformação. Aí começa a viagem dela em relação a essa planta, e ela começa a virar planta e o apartamento começa a ser tomado por raízes que vêm do apartamento de cima, e aí vira uma viagem surrealista, assim, e na verdade é uma metáfora, né, dessa mulher que está fazendo esse processo de transformação, essa travessia, e cada um vai ver de uma forma, né? Cada um vai se identificar com alguma coisa na viagem dessa moça. Vai muito do olhar do público também sobre esse processo de transformação que as pessoas passam mesmo todos os dias, de olhar para suas raízes, para a sua própria história. Exatamente, é por aí. Exatamente. De olhar para suas raízes, para suas profundezas, né? Porque a árvore tem debaixo da terra e tem o céu, né? Então ela tem tudo isso para você. E somos nós, né? A gente tem a cabeça aqui em cima, que está em contato com o ar, com o universo, com o pensamento e tal. E a gente tem aquelas coisas desconhecidas nossas que estão lá no fundo do nosso inconsciente. Então, a árvore traz esse passeio, assim. E é muito pessoal, né? É muito pessoal, assim. E cada um sabe das suas próprias transformações, né? Traz reflexões profundas sobre si, mas olhar para dentro da gente pode ser engraçado também? Claro, pode ser engraçado, pode ser assustador, pode ser tudo. E também tem um pensamento sobre a questão da natureza, né? E do quanto a gente se distanciou da natureza em si, quanto a gente acha que nós somos seres civilizados e que não somos parte do ambiente natural. E a peça também fala sobre isso. Vamos fazer então esse convite para que todo mundo possa conferir no Teatro do Parque hoje e amanhã. Isso. Para onde que eu olho? Sim, por favor. Para cá. Gente, quero convidar vocês para assistirem esse meu monólogo chamado A Árvore. É uma peça que eu sou muito feliz fazendo. Estou muito feliz de estar aqui em Recife, mostrando para vocês. Hoje às 8 horas da noite e amanhã às 7 no Teatro do Parque. Gostaria muito de ter a presença de vocês lá para a gente partilhar essa noite teatral. Com muitas reflexões, vai ser legal demais. Alessandra, muito obrigada por sua participação obrigada aqui ao vivo. Bom espetáculo hoje e amanhã. Muito obrigada. Vai lá ver. Vou sim. Boa tarde para você. Obrigada. Boa tarde, gente. Beijo. Olha, e durante toda a nossa programação, você acompanha informações sobre a chuva na região metropolitana, tá? A gente volta amanhã e você, claro, pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Agradeço demais a sua companhia, uma ótima tarde para você, bom fim de semana. Fique agora com o Globo Esporte. Atenção e cuidado no trânsito, muita chuva ainda na região metropolitana.